Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, ainda no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 38. A vez passada nós estudamos no versículo 34 até o 37, quando Jesus disse: "Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna." Hoje nós vamos, se o tempo permitir, versículo 38 ao 42. Vamos ler. "Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes." Nós estamos vendo, meus irmãos, na continuidade do Sermão do Monte, que Jesus Cristo vai analisando não só a lei de Moisés, mas analisando também tudo aquilo que era dito como lei de Moisés. O primeiro versículo, ele diz: "Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra." É interessante, meus irmãos, quando nós lemos logo este primeiro versículo: "Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente." A primeira grande preocupação em fazer uma crítica à lei de Moisés, porque parece um absurdo Deus ter regulamentado uma lei desta forma, uma lei que já era conhecida como lei de Daniel. Mas existe uma impressão popular que procura interpretar a conduta ética de Deus no Antigo Testamento, querendo apresentar exatamente que esta conduta ética ela é totalmente diferente no Novo Testamento. Entretanto, quando nós examinamos essas palavras que Jesus Cristo fala, Jesus está se referindo ao livro de Êxodo, no capítulo 21, versículo 23 a 25. Nós podemos até examinar o texto, porque Jesus faz uma repetição do Velho Testamento. E nesta repetição do Velho Testamento que ele faz, ele examina aquilo que foi dito e modifica a interpretação dos fariseus naquela época. Êxodo capítulo 21, a partir do versículo
23, nós encontramos o seguinte: mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará em fogo pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, deixará ir por fogo pelo seu dente. Depois vai começar a tratar acerca de animais. Então aqui nós estamos encontrando essa chamada lei de Talião no Velho Testamento. No Novo é o que nós lemos hoje. Capítulo 5, versículo 38 a 41 diz: ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta também a outra. E ao que demandar contigo tirar a tua túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a dar uma milha, vai com ele 2. Nós vamos começar a examinar, em primeiro lugar, essa conceituação da lei de Talião no Velho Testamento, que Jesus começa a tratar aqui no Novo Testamento. Podemos indagar se estamos vendo uma alteração na lei que representa uma mudança ética da conduta divina, ou a nossa proposição é que o testamento nunca se coloca um contra o outro, o antigo contra o velho, mas é uma premissa de Jesus que vai nos explicar, dentro desta realidade espiritual, o nosso modus vivendi, aquilo que nós temos que fazer e como nós temos que fazer. Temos que entender que o Velho Testamento ele é uma revelação progressiva que o Novo Testamento procura completar de Deus, para que nós possamos entender aquilo que Deus fez no passado, a razão por que Deus fez e os motivos por que são ou não preservados no presente. Os irmãos sabem que uma lei ela é alterada de acordo com uma sociedade. Consequências legais existem em todas as sociedades, justas ou injustas. Quando eu digo consequências legais, é quando existe a lei e a sua consequente pena em referência a isto. E é exatamente neste campo que nós vamos ver a realidade de Deus, e vamos entender porque Deus, no Velho Testamento, trouxe um preceito que parecia tão grosseiro, ou parece tão grosseiro aos nossos olhos nos dias atuais. Tá certo? Nós todos sabemos que uma lei é exatamente feita para controlar uma situação dentro da sociedade. No campo moral, no campo ético, no campo político, em qualquer relacionamento. E no campo criminal também. Como é o caso da lei, a lei de Talião, ela não tem só preceitos criminais. Ela tem preceitos criminais, ela tem preceitos civis. São preceitos de relacionamentos humanos. Ela trata da pena exatamente de uma forma agravada, mas ela trata também da pena de uma forma substitutiva, como nós vemos hoje nos nossos códigos. O Código de Talião trata da mesma forma. O que era essa lei de Talião, que todo mundo lê e diz assim: olha, isso aqui é a lei de Talião.
A lei de Italião, meus irmãos, era exatamente uma lei que constituía uma justa reciprocidade quanto à conduta praticada. Ela não era exorbitante, porque ela veio por termo algumas situações que haviam naquela época que eram totalmente desmensuradas. As pessoas faziam como queriam, e exatamente este olhar era que estava sendo visto pelos judeus, principalmente pelos fariseus. Tá certo? A lei de Italião é uma lei mais antiga do que o Pentateuco, na sua grafia, na sua forma de conhecimento, porque nós sabemos que a lei de Italião ela veio colocada no Código de Hammurabi nos anos 1750 a 1730 a.C. E esta lei tratava sobre os delitos, e nós já mostramos que o conceito similar desta lei você lê em todo o capítulo 21 do livro do Êxodo. Ali você vai ter conceitos morais, ali você vai ter conceitos sociais, ali você vai ter conceitos criminais, forma de aplicação de pena naquele capítulo. A lei de Italião, eu tenho alguns artigos dele aqui anotados, ipsiliter seria o seguinte traduzido, artigo 196, se alguém arranca o olho de um outro, se lhe deverá arrancar o olho. Artigo 197, se ele quebra o osso de um outro, se lhe deve quebrar o osso. 200, se alguém parte os dentes de um outro, de igual condição deverá ter partido os seus dentes. 202, que são os principais, se alguém espancar outro mais elevado do que ele, deverá ser espancado em público 60 vezes com chicote de couro de boi. Se alguém golpeia um outro em uma rixa e lhe faz uma ferida, ele deverá jurar: eu não golpeei de propósito, e pagar o médico. Olha, o crime com consequência pecuniária, já naquela época. Tá certo? Se alguém atinge uma mulher livre e a faz abortar, deverá pagar 10 ciclos pelo feto. Já trazia consequências pecuniárias. O artigo 210, se essa mulher morre, se deverá matar o filho daquele homem que cometeu aquele ato. Então, o que é que esta lei de Italião fez na época? Aquela época de povos bárbaros, uma época que havia um pessoal não tinha freio no que fazia, ele conduziu condutas buscando uma certa reciprocidade, né? Mas não foi o Código de Hammurabi o mais antigo. Antes do Código de Hammurabi, eu anotei aqui a data, no ano de 2097 a 2047 a.C., já havia o Código de Sulgi, tá certo? Sabe de onde era esse código? De Ur da Caldeia. A terra de Abraão, 2097 anos de Cristo, já tinha leis especiais para controlar o barbarismo. Então veio para o Código de Hammurabi, depois do Código de Hammurabi, o Pentateuco é depois do Código de Hammurabi, porque o Pentateuco é 1500 a 1400 a.C., assimilou. E essa assimilação, nós vamos conversar um pouco acerca dela. Mas interessante, muito antes de Moisés, e aqui vocês vão entender uma coisa que o sabatista fala, e fala sem ter ideia, fala inopinadamente, sem ter consciência do que está falando, ou se tem consciência se faz de tolo. Porque muito antes de Moisés, a Bíblia nos diz que já haviam leis, preceitos, mandamentos e decretos de Deus.
E a Bíblia nos diz que os patriarcas obedeciam essas leis e decretos de Deus, que não eram as leis de Moisés. E você sabe que nessas leis, muito anterior, na época de Abraão, muito anterior à lei de Moisés, Deus já falava exatamente de uma forma direta, como o código de Hammurabi. Abre o livro de Gênesis, no capítulo 26, por favor. Gênesis, capítulo 26. E você vai começar a ver alguma coisa diferente. Olha o que diz o texto. Gênesis, eu até vou abrir na minha também aqui. Que hoje nós vamos entender um pouco acerca disso aqui. Gênesis 26. É quando Isaac vai para Gerar por causa da fome. Quando chega no versículo 5, a palavra diz o seguinte. Veja bem o que diz o texto. Porquanto Abraão obedeceu a minha, o quê? Voz. Guardou o meu, guardou os meus preceitos, guardou os meus estatutos e guardou as minhas leis. Então, na época de Abraão, já existiam leis de Deus, estatutos de Deus, preceitos de Deus, não é isso? Mandatos de Deus na época de Abraão. Então agora nós vamos entender alguma coisa acerca de Abraão. Quando Abraão chega em Melquisedeque e dizima para o sacerdote, ele estava obedecendo uma das determinações de Deus. Estou mostrando o dízimo, vou mostrar outras coisas. Quando Jacó faz o voto do dízimo, Abraão deve ter ensinado os estatutos à sua geração, à sua descendência. E Jacó era um patriarca, tornou-se um patriarca. Ele conhecia os estatutos, ele conhecia leis, ele conhecia mandatos de Deus. Então aquele povo, naquela época, já era controlado por ordens de Deus. Então já havia um temor no coração daquele povo, porque Deus já havia dado leis. Porque Deus começou a dar leis para o homem quando? No jardim do Éden. No jardim do Éden. Caim, quando resolveu matar Abel, ele sabia que matar era proibido por Deus. Porque Deus chamou a atenção dele e disse: olha, haverá aceitação para ti se tu tomares outra providência. Então os antigos, eles já receberam leis de Deus. A Bíblia não diz quais eram estas leis. A Bíblia não diz quais eram esses mandamentos. A Bíblia não diz quais eram esses estatutos. Mas a Bíblia diz que haviam leis dadas por Deus naquela época. Não era a lei de Moisés. Interessante. Não era a lei de Moisés. Tá certo? Então quando você vê assim, Moisés, Abraão temia Deus. O que havia de determinações de Deus a Abraão? A Bíblia aqui em Gênesis 26:5 diz que Abraão ouviu a voz de Deus. Isso é muito interessante que nós guardemos. Obedeceu a voz, guardou o mandamento, guardou os preceitos, guardou o estatuto e guardou as leis. Não era a lei de Moisés. Era alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente. Tá certo? Então o que é que nós começamos a entender? Que em todos os aspectos da humanidade,
Deus falou com eles e lhes deu determinações a serem cumpridas, porque Deus queria criar um relacionamento, principalmente no meio do povo, que era o seu povo, um relacionamento diferente. Agora você me faz uma pergunta, pastor: por que será que Deus resolveu trazer a lei de Talião para dentro do Pentateuco? Olho por olho, dente por dente. Foi dito, e é verdade, exatamente pelo descontrole que começou a haver na humanidade. O primeiro grande caso de descontrole da humanidade, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus aplica, há um motivo. O primeiro caso de grande descontrole da humanidade, que eu creio que tornou-se maldade subindo diante de Deus, os primeiros dois casos estão no capítulo 4 de Gênesis. O que aconteceu no capítulo 4 de Gênesis? Um irmão matou o seu irmão. A terra não tinha outros habitantes, porque a Bíblia diz que foi depois que gerou Sete que Abraão viveu ainda 830 anos e gerou filhos e filhas. Então veja, nós temos um homem só. Esse homem chama-se Caim. Ele comete o primeiro homicídio, que é chamado fraticídio. Quando um irmão mata outro irmão, é um fraticídio. Então não é primeiro homicídio, é o primeiro fraticídio. É um tipo de homicídio específico. Genérico homicídio, específico fraticídio. E quando ele comete esse fraticídio, Deus não o deixa solto. Mas também Deus coloca sobre ele a sua misericórdia. Em toda a história da humanidade, Deus manifesta a sua misericórdia para o homem. A partir dali, Caim passou a ser fugitivo. Só que Deus disse: eu coloco um sinal em ti, Caim, e quem te encontrar não vai te matar. E Deus aplicou uma lei em Caim. Qual foi a lei de proteção que Deus aplicou em Caim? Se alguém te matar, ele será punido 7 vezes. A história continuou. Veio o segundo caso, para você ver como vai havendo uma corrupção quando Deus age e manifesta a lei de Talião. O segundo caso quem é? O filho de Caim, Lameque, né? Está aqui no capítulo 4, a partir do versículo 19. Vamos ler para ver uma coisa aqui. Vamos ver como vai a consequência e como Deus aplica. Lameque tomou para si 2 esposas, e o nome de uma era Ada e da outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, foi o pai dos que habitam em tendas, possui gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá, e disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: olhem bem, ouvi-me, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque,
porém 70 vezes 7. Onde está a desproporcionalidade? O que faz Deus começar a agir? A desproporcionalidade está da seguinte forma: este homem metido a besta, diz: eu matei um homem. Como é que diz? Matei um homem porque ele me feriu. Simplesmente porque o cara feriu, ele matou. Há uma desproporcionalidade ou não é? Se fosse a lei italiana, seria ferida por ferida. E assim, matei um rapaz, um menino, porque ele me pisou. Então o conceito de crime era tão nefasto que não havia respeito à vida humana. Quando Deus começa a tratar o caso do homicídio, Ele vai tratar exatamente: só eu que dei a vida tenho a autoridade de tirar a vida. Isso significa que Ele, Deus, tem a autoridade de determinar que alguém tirasse a vida, porque Ele era o dono da vida. E Lameque alarma e diz o quê? Caim, 7 vezes, eu sou 70 vezes 7. Você lembra quando Jesus, Pedro cheio, disse assim: quantas vezes eu tenho que perdoar? E leva para lembrar de Lameque: até 70 vezes 7, você perdoa seu irmão. Então você vai notando o quê? Que vai abrindo um leque, uma ferida muito grande, exatamente uma falta de respeito à vida humana. Nós temos o terceiro grande caso, o terceiro grande motivo para Deus tomar uma posição. Depois deles todos, vem um homem chamado Jacó. Abra Gênesis capítulo 34. Vou lhe mostrar por que Deus aplica. Nós não sabemos que quando Deus deu as leis a Abraão, lá no capítulo 25, versículo 6, se deu esta lei já, que a Bíblia não diz quais leis foram dadas, mas o Senhor trouxe normas. No capítulo 34 de Gênesis nos conta uma história. Então a desproporcionalidade, a falta de respeito à vida humana estava crescendo cada vez mais. A Bíblia diz que Jacó chegou numa cidade de Siquém e ali foi habitado. Tinha uma filha bonita chamada Léa, Diná, filha de Léa, né? Diná, muito obrigado. E esta filha engraçou-se de um príncipe da cidade. O príncipe da cidade deflorou. E os irmãos dela ficaram bravos. Você quer ver como as leis são parecidas? Naquela época não havia a lei de Moisés. Mas sabe o que esse príncipe falou? Eu me caso com ela. Você sabe que nas leis de Moisés tem isto, que se alguém deflorar uma moça, casa com ela? Você pode ver o texto em Deuteronômio capítulo 22, versículo 28 e 29. Veja o seguinte: tem gente que aplica isso aqui, dizendo que isso aqui tinha que ser aplicado lá, mas não tinha que ser aplicado não, gente. Naquela época não havia lei de Moisés não. Podia até haver esse preceito legal, podia até existir aqui na lei do povo de Siquém, porque o cara chegou e disse assim: não, eu vou casar com ela e acaba o problema. E os filhos de Jacó deviam conhecer essa lei, porque disseram assim: está certo. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 22, 28 a 29.
Se um homem achar moça virgem, que não está desposada, e a pegar e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela, lhe dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, e não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Essa foi a proposta do príncipe de Amor, não foi? Parece que ele conhecia parece que esse preceito existia. Porque naquela época existia um código, existiam leis, mesmo no meio dos povos bárbaros, existiam preceitos. E parece que esse preceito existia nas outras leis, porque o Pentateuco, o Torá em geral, os 5 livros da lei, eles possuem muitas leis que existiam naquela época. Porque a lei correta, a lei, ela foi dada por Deus, e Deus pode ter iluminado povos daquela época exatamente no conceito legal de realidades normais da vontade de Deus. Porque mesmo nos povos ímpios e bárbaros, existiam no meio deles alguns que temiam o Senhor. A gente sabe disso, a Bíblia nos mostra de uma muito clara, não adianta querer negar essa realidade. Mesmo alguns que não eram do povo de Deus, tinham conhecimento de Deus e tinham temor a Deus, mesmo povos bárbaros. Mas o que acontece, meus irmãos? O que acontece é que os filhos de Jacó, 2 deles se juntaram e disseram: tudo bem, a gente te dá a nossa irmã em casamento. Não dá ideia, Elias, que havia um preceito, um conhecimento acerca disso, que era uma compensação, que o ofensor casando com o ofendido resolvia o problema? O nosso código, por muito tempo, quando havia o crime de sedução, que hoje não existe mais, né? Uma das formas do crime de sedução ser retirado, isso pertenceu há muito tempo ao Código Penal brasileiro, entende? Meninos mais novos que estudaram direito ou terminaram direito agora não conhecem esse crime, o crime de sedução. Não? Então, como era que acontecia? O sujeito teve problema com a menina. A menina era menor de 18 anos. Isso é o nosso Código Penal antigo. Tá certo? Era um crime de sedução. Aí aquele cara chegava e dizia: não, mas eu caso com ela. E o juiz, se ela não tivesse a idade, havia a autorização, ou então se ela tivesse já a idade de casar e não tivesse os 18 anos, 21 anos, aquela idade máxima, o pai autorizava, o pai e a mãe. Quando era menor, que não cabia a autorização do pai, o pai e a mãe requeriam ao juiz, e o juiz fazia o suprimento de idade e casava. E estava acabado, não tinha mais pena. Você até podia largar no outro dia, mas a pena tinha sido totalmente cumprida exatamente ali. Então, esse caso aqui, ó, o caso de sedução naquela época. E eu creio que nesta época deveria haver esta lei, porque o cara fez a proposta, Jacó e os filhos aceitaram. Só que eu creio, Simeão e Levi, né? Os 2 filhos, é isso mesmo? Simeão e Levi disseram: vocês têm que se circuncidar, todo mundo, para poder casar com a minha irmã. Aí o pessoal amolou a pedra, que as facas eram de pedra, e se circuncidaram. 3º dia, o prepúcio estava tudo inflamado. Os 2 pegaram a espada, invadiram a cidade e mataram todos os homens. Nós temos aqui o quê? Uma desproporção do crime. Por causa de um crime menor, todos os homens foram mortos. Por causa de um crime menor, todos os homens foram mortos. Aí, meus irmãos, é que vem uma avaliação.
Eu poderia até incluir também o capítulo 6 de Gênesis, o dilúvio. A maldade era muito grande. Quando se fala maldade, é um crime, tudo era muito grande. Então, com isto tudo foi havendo o quê? Foi havendo uma compreensão da parte de Deus que alguma coisa tinha que ser mudada. Então o povo de Deus tinha que ser diferente. Tá certo? Está lá em Gênesis 49, 5 e 6. Quando Jacó vai abençoar os filhos, ele diz: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram os touros. Os irmãos estão vendo? Então é exatamente neste momento que nós acreditamos que quando Deus resolve, no livro de Êxodo, no capítulo 21, livro de Êxodo, capítulo 21, é colocado exatamente vários textos da lei de Talião. Ela é estabelecida e registrado, capítulo 21, é chamado por aqueles que estudam a Bíblia do Código da Aliança, em Êxodo 21. E vocês vejam o seguinte, Êxodo 21, começa aqui no capítulo, no versículo 12. Começa a ser instituída a pena de talião realmente no meio do povo de Israel. Versículo 12: quem ferir alguém que morra, ele também morrerá. Porém, se lhe armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. O que é isso? As cidades de refúgio. Tá certo? E aqui vai falando sobre isso. O que ferir seu pai, a sua mãe, certamente morrerá. Nós vamos encontrar sendo colocado no Código da Aliança, no livro de Êxodo, no capítulo 21, exatamente isto. Então, como nós vimos, a lei de Talião vem por limites a uma desenfreada escalada de vingança desproporcional. Porque agora a vingança não era mais pública, não era mais privada, a vingança passou a ser pública. Ela passou a ser aplicada por pessoas escolhidas de acordo com a lei para aplicarem aquela sentença. Ainda que fosse o vingador do sangue, mas ele agir autorizado pela autoridade religiosa, que era a mesma autoridade política, no sentido criminal, dentro da nação israelita. Então, o contexto da aplicação da lei de Talião no Velho Testamento, ele ensina exatamente a forma de diminuir a violência desenfreada como estava sendo. Até hoje, se você lê um código, você vai sentir que, quer queira ou não queira, ele tem lei de Talião. A lei de Talião é a lei aplicada a um fato, uma consequência acerca daquele fato. Não é simplesmente olho por olho, dente por dente, como se entende.
mas é a lei, uma lei aplicada àquele fato com uma pena resultante daquele fato. E foi isso que Deus fez. Deus não trouxe um sentimento de vingança, mas Ele trouxe uma retribuição do mal com a contenção da vingança que corria. Então, quando nós olhamos, mas Deus fazer isso, gente, você matava quantos ele quisesse, matava por qualquer motivo, matava porque tropeçou nele, matava porque olhou feio, matava como Lameque, matou porque o cara feriu, matou, pisou no pé, mata. Então era esta a forma de ser. E o negócio foi se avultando, e foi se avultando. O exemplo nos vem no meio daqueles que eram o povo de Deus, a constituição da nação de Israel, aqueles que constituiriam a nação de Israel. A Bíblia narra o maior ato de violência deles. Então Deus disse, não é assim. Toda lei tem um caráter moral. E nós vamos aplicar um caráter moral existente exatamente a isto. A proporcionalidade, o crime, o mal causado e a pena ao crime atribuída pelo mal. Não é vingança, não é vingança, é contenção daquilo que foi dado. Então a lei foi dada exatamente para ser usada pela nação de Israel. E a nação de Israel, usando esta lei, ela aplicaria aquilo que Deus queria. Então, antes de todos os códigos, lá em Gênesis, a gente já vê no caso de Abraão, capítulo 9, versículo 5 e 6, a gente vê no pacto estabelecido por Deus com Noé, Gênesis capítulo 6, que vejamos o pacto de Noé, como Deus fala também dessa forma. Capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6, não, capítulo 9, né? O pacto de Noé. É 9. Pacto que Deus fez com Noé, abençoou, será o vosso temor. Quando chega no versículo 5, olha aqui, Noé. Noé. É antes ou é depois de Abraão, Noé? É antes de Abraão. Porque nós já vimos em Abraão que Abraão tinha leis, não tinha? Olha na época de Noé. E certamente requererei o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Olha o versículo 6. Versículo 6 é um mandamento, é lei. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, e seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Deus está tolhendo ou não está tolhendo? Deus não está dizendo mata um, tem que matar toda a família que matou tudo. Há muito antes Deus já previa. E no capítulo 9 de Gênesis, versículo 5 e versículo 6 é bem claro: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. É por isso que tem a Bíblia: não matarás. Não matarás. O Senhor exatamente faz com que seja evitada a morte. Por quê? Porque a vontade de Deus está no versículo 7. A vontade de Deus é o que está no versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. O Senhor não nos estabeleceu para matar, o Senhor nos estabeleceu para frutificar e habitar a terra. Interessante, meus irmãos, quando nós começamos a analisar
no Sermão do Monte, as palavras de Jesus acerca disto. Ele está falando exatamente nesse texto, porque a lei toda ela se divide em 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. O que o Senhor está dizendo aí? Os primeiros 5 mandamentos, ele se refere, você pode ver que se refere a Deus. Os demais é o segundo grande mandamento, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando o Senhor procura dar um basta na vingança, ele está dizendo o quê? É hora de nós pensarmos exatamente como nós vamos amar o nosso próximo, como nós vamos tratar acerca do assassinato, como nós vamos tratar exatamente isto. Tá certo? Tem um texto que a Bíblia cita, eu não lembro agora onde ele está, eu esqueci de procurar, mas eu acho que versículo 44, 45 do capítulo 5, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não. Vocês já leram na Bíblia quando Jesus também fala, diz assim: eu porém vos digo, ouvistes o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Já leu isso na Bíblia, não já? Só que Jesus está dizendo para os fariseus, sabe o quê? Não existe essa segunda parte. Não existe no Velho Testamento lugar nenhum que diga: amai os vossos, como é? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não existe. Não existe na Bíblia. Jesus está criticando os fariseus. Nós vamos analisar o restante do texto, quando a palavra nos manda exatamente o tratamento acerca dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Está aqui, versículo 43, quando eu entrar nele. Olha aqui, olha o que está dizendo: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu. Não existe na Bíblia, em lugar nenhum. Ele não está dizendo, Jesus não está dizendo está escrito. Jesus está dizendo o quê? Foi dito. Isso estava na interpretação dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, mas no Velho Testamento não tem esta frase: aborrece o teu inimigo. Eu vou mostrar, hein? Jesus não está dizendo está escrito. Ele está dizendo assim: ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Esta segunda parte, aborrecerás o teu inimigo, não existe. A lei no Velho Testamento não tem esta segunda parte. A Bíblia diz: eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus acrescenta, e Jesus está acrescentando o que está no Velho Testamento. Na quarta-feira nós continuaremos esse estudo e vamos entrar exatamente neste plano, que já são 9h15, eu não quero cansar mais os irmãos. Estou tomando um propósito agora para não pregar mais 2 horas, tá certo? Vou diminuir as coisas. No máximo, quando eu pregar muito, vou chegar perto de 1 hora. Vocês podem ficar tranquilos a partir de hoje. Não vou pregar.